Bom dia a todos. Então, já o Padre Serafim já desejou boas-vindas a todos. Então, esse dia vamos falar sobre a oração. A oração que nos impulsiona a buscar a Deus. Não é rezar, não é um luxo, mas é um empenho de amor para com o Senhor. A oração é gratuidade. Então, nós, quando lembrar de oração, é gratuidade. Gratuidade que Deus nos dá, ou seja, um dom. Então, podemos responder, dar uma resposta com a gratidão. Por que eu rezo? Porque recebi o dom de rezar. Na gratuidade de Deus. Então, rezar não produz um efeito colateral, né? Então, eu vou lá, tomo um remédio, então esse remédio vai servir para o efeito a qual eu vou tomar. Por exemplo, uma dor na perna. Só que esse remédio vai atacar os rins, vai dar uns efeitos, dizer, a qual não desejei. Desejei melhorar a perna. Rezar não dá efeito colateral. Então, rezar melhora a saúde. Rezar melhora a nossa saúde. Quando falamos de oração, esperamos alcançar algo melhor. Quando rezamos, então desejamos crescer, progredir. Desejamos algo melhor que às vezes parece inalcançável. Inalcançável. A oração produz em nós esta esperança de que a fé nos impulsiona a buscar a Deus, a alcançar a graça de Deus. Para rezar, precisa treinar. Assim como tantas atividades que nós praticamos, andar de bicicleta, para eu andar, eu devo treinar. Para nadar, eu preciso treinar para nadar bem. Para ler corretamente um texto difícil, eu devo treinar. Só que a oração mostra algo diferente. Devemos treinar, mas a oração ultrapassa toda a atividade humana, toda a atividade. Fazer uma caminhada, escutar uma música, cuidar do jardim, cuidar dos animais. A oração ultrapassa toda a atividade humana. Precisamos também de treinar para vencer, porque o nosso físico não quer rezar. Às vezes a nossa alma deseja rezar, o nosso físico não. Aí entra a vontade, esse motorzinho que devemos acionar para nos mover. Rezar não é comparado a qualquer atividade do nosso dia a dia. Então, vamos eliminar a ideia de que, eu rezo mal, é melhor não rezar. Essa é a ideia corrente. Para rezar mal, é melhor não rezar. É uma ideia que muitos abarcam.
embarca nesta ideia. Depois, as pessoas troca a oração, a prática de oração, pela autoajuda. De repente, não está rezando mais. E pensa que rezar é uma terapia. Então, a autoajuda. Nesse sentido, a oração ultrapassa toda a atividade. Não é autoajuda. Não é uma terapia qualquer. Eu posso praticar, fazer uma terapia, mas a oração vai além. Então, rezar mal é melhor não rezar. Muitos dos nossos contemporâneos pensam assim. É uma ideia errônea, mesmo rezando mal e querer superar, querer rezar bem. Devemos continuar, insistir. Quando não desanimamos na oração, insistimos, então, colocando o desejo de rezar bem, ou seja, de acertar, acontece que depois de um tempo para melhorarmos, ou seja, depois de um tempo conseguimos melhorar. Depois de um tempo, vamos superando e vamos compreendendo, porque a oração não é algo estático, parado. Eu aprendo um método de oração, então aquele método fica como uma água, aquela água no Mediterrâneo que não tem ondulação, não tem variação e é sempre no mesmo nível, sem ondas, sem ondulações que me eleva para Deus. Então, esse superar para melhorar a oração, a concentração, dizer atenção, então nos leva a saborear as palavras, imergir-nos naquilo que estamos rezando. Ou seja, a atenção nos leva a descobrir o significado e a profundidade das palavras que estamos pronunciando. E falar em palavras, rezar não é só palavras. Santo Agostinho vai dizer que, assim como os nossos ouvidos escutam os sons, Deus escuta o nosso pensamento, porque existe também a oração mental. Assim como os nossos ouvidos escutam os sons, as palavras, os ruídos, Deus escuta os nossos pensamentos. E aí entra a falta de concentração. Hoje é comum. As pessoas, a dificuldade enorme de concentrar na oração. O que eu devo fazer? Continuar rezando, continuar. Há um desvio, mas eu devo perseguir o meu alvo. Devo buscar a concentração verdadeira. Então, os pensamentos que me levam a viajar. Estou rezando aqui, os pensamentos voam, viajam. E aí, devo aprender novamente a concentrar. A mente que parece impenetrável, a mente que parece que foi blindada,
e que não deixa concentrar. Porque eu estou com um caminhão de problema. Caminhão de problema, então os problemas vêm, eu fico nos problemas. De repente, eu rezo, abrevio a oração. Santo Inácio de Loyola vai dizer que rezamos, nos concentramos na meditação, e aí devemos insistir que nos últimos momentos, eis a luz. Deus nos inspira, Deus faz com que a nossa alma eleva-se. Nos exercícios inacianos, espirituais, se ensina isso, e é verdade. Podemos experimentar. Às vezes passamos 40 minutos, 45, 50, 1h10. Depois, a oração muda. A indisposição vai embora, nós nos concentramos. Começamos a saborear a oração. Por isso, devemos ser constantes. Agora, o que fazer para concentrarmos na oração? Então, precisamos de lutar. Porque rezar não é fácil. Agora, todas as pessoas que rezam têm dificuldade na oração. Quem não reza não tem dificuldade na oração. Quem não reza não tem essa dificuldade. Então, o esforço, a luta, consiste no sacrifício. Sacrifício. Então, a palavra sacrifício, que vem do latim, que quando nós rezamos, quando temos uma enfermidade, fala assim, olha, foi um sacrifício rezar. Porque as coisas, eu tento rezar, mas aquele problema parece que quer sobrepor. E aí diz, olha, foi um sacrifício rezar naquele dia. E realmente sim. Mas a palavra sacrifício vem do latim, é sacrum facere, fazer sagrado. Então, para eu ter algo, um evento, esse fazer sagrado, precisa de esforço, de luta. E aqui nós vamos chegar a Jerusalém, agora. O sacrifício de Cristo na cruz foi esse fazer sagrado, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Ali está a decisão de que é a vontade do Pai que deve ser feita. Então Jesus vai dizer, Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua. A tua vontade seja feita. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, o fazer sagrado, porque até Jesus morrer na cruz, muitos tinham morrido na cruz. Era a pena de morte dos romanos. Se crucificavam os malfeitores, se crucificavam e colocavam na beira da estrada para os transeuntes passarem e olhar. Olha, se também nós fazer algo errado contra o poder político estabelecido, o Império Romano, vai acontecer assim conosco. Vamos ficar crucificados na beira da estrada e os corvos comendo as nossas carnes.
Jesus, por amor, se torna sacrum facere, fazer sagrado, sacrifício por amor. Sacrum facere, fazer sagrado. Aqui está a oração. A oração também existe o sacrifício de louvor. Quando estamos tristes e nós escolhemos um salmo alegre para rezar, aí que tem, por que eu devo rezar? Movido pelo amor, sacrifício de louvor. Então, há 33 anos, hoje 38 anos de Medjugorje, 33 anos atrás, no dia 2 de outubro de 86, Maria nos convidava à oração. Lá naqueles anos, meados dos anos 80, já do início, já convidava as crianças para rezar. Aí, para as crianças, ela deu o quê? Sete Pater, Ave Glória. Não deu o rosário de início. Então, ela dizia, em 86, queridos filhos, também hoje os convido à oração. Vós, queridos filhos, não poderão compreender quanto valor tem a oração. Enquanto não disserem a si próprios, agora é tempo de rezar. Agora nada é mais importante para mim. Agora para mim nenhuma pessoa é importante além de Deus. Queridos filhos, dediquem-se à oração com especial amor. Assim Deus poderá recompensá-los com suas graças. Obrigada por teres respondido ao meu chamado. Então, a oração é a expressão da amizade com Deus, a expressão da amizade e do amor com Deus. Por isso, problemas na oração indicam sempre dificuldades na amizade com Deus. Os problemas que nós temos na oração. Então, no século XIV, tinha uma mulher na Itália, na região da Úmbria, que rezava. Quem? Era uma mulher baixinha, um pouco baixinha. Esta mulher, antes dela, muitos tentaram fazer com que o Papa saísse de avião na França e retornasse à Itália. O Papa estava exilado na França. Esta mulher fez com que o Papa voltasse a Roma, Catarina de Sena. Ela que rezava. Problemas sempre tinha. As brigas, uma família contra outra, uma cidade contra outra. Tinha até um antipapa na época dela, porém rezava. Por quê? Porque amava a Deus. Os santos nos ensinam. São Padre Pio rezava. Tinha problema, também com o clero. E rezava. Se amarmos a Deus, vamos rezar com facilidade, rezar sempre mais.
Rezar sempre mais. Como dissemos, quando a pessoa, não, rezar, já que rezo mal, então eu paro de rezar. Não, mas se você cuida do seu filho mal, deve melhorar, cuidar bem do seu filho. Se você faz uma comida e que ninguém gosta na sua casa, você deve fazer bem a comida. Não por capricho, para agradar a todos, para amar. Nunca rezamos contra o outro. Nunca rezamos contra o outro. Porque a oração é a expressão do amor e da amizade para com Deus. Rezar significa querer o bem. Querer o bem. Qual é o bem? O bem que Deus tem para uma pessoa, para as pessoas a quais estamos rezando. Rezar é querer o bem. A oração nunca é contra o outro, para fazer o mal. Quem disse isso aqui, agora se assusta. O Papa Ratzinger, Bento XVI. Não se reza contra o outro. Quanto mais unidos a Deus estivermos, tanto mais o amaremos. Quando cresce o amor a Deus, tudo nos ajuda a estar com Ele. Tudo nos estimula a esse encontro. Agora o tempo de rezar. O tempo, a facilidade. O tempo, a facilidade. Se amamos, encontramos o tempo. Se amamos, encontramos o tempo. O tempo não é possível, o tempo é disponível para nós. Ao tempo não foi possível. Mas, se amamos, encontramos o tempo. Temos a facilidade de encontrar o tempo. Qual o método de oração? Qual? Então, o método que nos ajuda a encontrar a Deus. O método que é a expressão do amor para com Deus. Para amarmos a Deus. O método. Aquele método que é a expressão do amor para com Deus. Então, agora vamos entrar em Medjugorje. A Gospa, Nossa Senhora, em croata, em Medjugorje, nos indicou o Santo Rosário, diário, Santo Rosário. O Santo Rosário que nos introduz dentro do Evangelho. O rosário diário, o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Qual é esse ponto de partida? O nosso íntimo, o nosso coração, o nosso âmago. Aqui entra Agostinho de Hipona. Onde está a verdade? A verdade está dentro de você. Deve despertá-la. Mas a verdade também é Jesus. Deve despertar, porque recebeu o germe no batismo, o germe da santidade, desenvolver. Esse germe que nós recebemos no batismo, que é indelével, a marca indelével, o caráter, que não se apaga, esta marca, então devemos despertar.
O ser humano possui no seu íntimo o desejo de Deus, o desejo de encontrar a Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer: quem colocou esse desejo no coração da pessoa, do ser humano? O próprio Deus. A nossa alma que anseia, tem fome e sede de Deus. O Salmo vai dizer: como a terra seca, sedenta e sem água, assim a minha alma vos deseja. Como a corça que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia encontrar a Deus. Assim a minha alma anseia e deseja ser preenchida com a graça de Deus. Então, precisa o empenho constante, precisa um empenho de amor para a oração. Para a oração, porque no mundo em que vivemos, ter uma prática de oração não é tão natural. Porque as coisas se impõem, nós entramos na correria do cotidiano. Então precisamos sobressair para rezar. Eis porque Deus escolhe pessoas, lugares, comunidades nos quais se manifesta um desejo especial pela oração. Medjugorje, exemplo, Medjugorje é um lugar. Quem que escolheu de enviar a sua mãe em Medjugorje? O Divino Mestre Jesus escolheu esse lugar. Por isso estamos aqui hoje. Medjugorje, Maria aparece como a Rainha da Paz. Eu vim como Rainha da Paz. Numa mensagem, Nossa Senhora vai dizer: a paz é o que o coração humano deseja. A paz é o que o coração humano deseja. Então, os videntes, agora, os videntes não são super-homens, super-mulheres, não são extraterrestres, não, são pessoas normais. Uma mensagem da gospel, ela vai dizer: comungar é mais do que ser vidente. Alguém já viu esta mensagem? Alguém já viu? Não. Pouca gente. Quem já viu? Já viu? Já viu também? Alguém já viu? Então, comungar é mais do que ser vidente. Os videntes descobriram o valor imenso da oração. Os peregrinos de todas as partes do mundo descobrem a vida da graça de Deus através da conversão, da libertação dos males, em viver a liberdade em Cristo Jesus e a alegria de serem filhos de Deus por meio da oração do rosário. Pessoas que não rezavam, pessoa que rezou quando era pequenininho. Tem um testemunho de uma mulher italiana, Elisabetta, rezava quando era pequena. Depois de anos, dezenas, algumas dezenas de anos, foi a Medjugorje e lá se converteu. Não vai dar para dar todo o testemunho dessa mulher, uma pequena referência. O rosário insere-nos no Evangelho para o nosso encontro interior com o Senhor. Aí recebemos
a inspiração do Espírito Santo, que nos leva a confiar na bondade e na providência de Deus. Então, quando nós falamos do rosário, é apenas... Quando nós falamos do rosário, é apenas uma das pedrinhas. Falamos do rosário. Então, nosso coração deseja a paz. E aí entra o desejo de reconciliar. Reconciliar com Deus, conosco mesmo, com a igreja. Porque desejamos a paz. O Catecismo da Igreja Católica diz que o sacramento da penitência é o sacramento da conversão. E muitas pessoas, chegando em Medjugorje, descobriram o valor imenso da oração, da penitência, o sacramento da penitência, da Eucaristia, o gosto pela palavra de Deus e o jejum. Então, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 1, versículo 18: se os vossos pecados forem vermelho como escarlate, ficarão brancos como a neve. Se vermelhos como a púrpura, ficarão iguais à lã. Então, porque desejamos a graça santificante, a graça de Deus, a graça santificante, a graça que nós recebemos no batismo. Aprendemos também a confiar na bondade de Deus e na providência. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 31, 34, vai dizer: portanto, não vivais preocupados, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós.